Olá, começa agora o Ação e Cidadania. Hoje vamos conhecer a Escola Comum, um projeto que promove a formação política de jovens da periferia de São Paulo. Nossos convidados são os cofundadores Will Schmaltz, obrigada pela presença, e também o Túlio Custódio. Seja bem-vindo, Túlio. Obrigado. Na opinião de vocês, os jovens têm se interessado mais por política nos últimos anos, Will? Sim, essa experiência no processo seletivo da escola, a gente tem visto que até para a sobrevivência, assim, até para eles poderem resistir a tantas dificuldades que eles vivem, eles precisam fazer política. Talvez eles não tenham tanta consciência do que é aquilo que a gente entende na academia, com aquela política institucionalizada, mas eles vivem política o dia todo, né? É interessante que uma das pessoas que a gente ouviu nas entrevistas, ele dizia, né, que todos os problemas que ele teve na vida dele tinham relação com a política. Ele via que através da política ele poderia trazer uma solução para aquilo que ele vivia e promover solução para a vida de outras pessoas. Então, eu vejo que eles têm uma consciência bem profunda do que é. Para você, Túlio. Com certeza, a política ela já está na vida desses jovens e é muito interessante essa nossa proposta de fazer como que eles podem ampliar, desenvolver o repertório deles em relação à política. A ideia para a gente é que eles já fazem política, né? Eles estão respirando política, seja pelos projetos, coletivos, grupos que eles estão fazendo. Agora, como pegar tudo que eles já fazem e inserir uma série de outras referências que potencializam o que eles já fazem em relação à política. E a percepção dos jovens da periferia sobre política é diferente dos outros jovens que moram em regiões centrais e que, de certa forma, têm mais acesso à informação? Tem as diferenças porque, em função do histórico de vida, né? Eu vejo assim que as dificuldades de quem mora na periferia levam eles a um senso crítico maior, às vezes, de quem está numa região que você tem um posto de saúde bem próximo, você tem um acesso à cultura e à arte de uma forma mais rápida, né? Então eu vejo que existe um pouco de diferença em relação a isso, mas não tanta por causa da internet, né? Assim, as pessoas têm um acesso rápido e por isso eu vejo uma possibilidade de todos terem um acesso legal assim, em relação a essa temática de política. Mas por causa da histórico de vida e das dificuldades que eles têm, o senso crítico deles eu vejo que é um pouco mais apurado. Com certeza, política está vinculada à experiência de vida, né? E a experiência que está vinculada a acessos e a não acessos, a oportunidades e não oportunidades. O que a gente tem percebido, principalmente na seleção dos jovens, é que eles têm um olhar aguçado, um olhar crítico para muitas coisas que tem muito a ver com as faltas de oportunidade, com a falta de acesso que eles possuem, mas ao mesmo tempo tem um lado da criatividade, o lado da potencialidade. Todo um lado que muitas vezes a gente não percebe ou mesmo não se tem espaço, seja nas mídias, referências e até na representação institucional, que esses jovens trazem. Então, essa diferença está na questão da falta de acesso, mas também está essa criatividade, né? Aquela velha expressão de quem faz do limão uma limonada, né? Esses jovens estão fazendo isso a todo momento. E, Túlio, pensando em tudo isso que a gente falou, como que é a Escola Comum, né? Como que o projeto contribui com esses jovens? O projeto, ele contribui com uma forma de trazer um arcabouço, um repertório para que esses jovens potencializem a ação deles. Ação que visa uma perspectiva local, ou seja, nosso maior intuito é que esses jovens voltem para suas comunidades, realizem, desenvolvam projetos lá, mas com um olhar global. E o que significa esse olhar global? É uma formação ampla que tem um repertório sobre desenvolvimento social, políticas institucionais, direito, educação, línguas, redes sociais, ou seja, um aparato que qualquer líder, qualquer pessoa que esteja sentado numa cadeira de uma instituição internacional, seja numa ONU ou uma outra ONG, ou mesmo na política institucional, né, ocupando cadeira no legislativo, no executivo, que esse mesmo arcabouço, esse mesmo repertório esteja nos nossos jovens e esse arcabouço esteja sendo desenvolvido localmente, né, nesses projetos locais. O que a gente tem visto nas aulas, né, a gente começou agora no comecinho de março, é o interesse dos jovens por desenvolver isso, né? Cada aula é temática, então toda aula a gente traz um tema com professores, palestras,
é uma conversa e, ao mesmo tempo, a partir do tema, a gente já trabalha num estudo de caso, né? Para não ser algo etéreo, para não ser algo que fica, né? Nós estamos levando para vocês o conhecimento, não. Eles já pensam em problemas, em como resolver de forma prática esses problemas em cada uma das aulas. E, Will, quais são os cursos, né, que vocês oferecem? Qual que é a frequência desses cursos? Então, os cursos são semanais, acontecem todos os sábados, das 10 da manhã até as 17. A gente tem uma série de temáticas, entre elas desenvolvimento, noções elementares de economia, política, eles entenderem como é o funcionamento das instituições no Brasil, entender também a questão da questão racial como algo fundamental dentro de toda a discussão política que a gente desenvolve na escola. E acontecem, basicamente, a gente tem uma frequência dos 30 alunos, né, que foram os 30 alunos selecionados. E a gente tem ali, no dia todo, essa troca, né, de experiências. A gente consegue construir essa ideia de comum a partir dessa sinergia que há entre que a gente tem o conhecimento que a gente tem da academia com a experiência que eles trazem da periferia. E, Túlio, como foi feita, né, a seleção desses participantes? Quantos jovens, né, se inscreveram para participar desse primeiro curso? Olha, a gente teve uma procura até interessante, cerca de 50 pessoas se inscreveram. Infelizmente não mais, porque a gente teve uma grande dificuldade na parte da comunicação, porque apesar de existir a internet, a gente sabe como existem, né, barreiras em relação a como essas informações são divulgadas, mas tivemos o acesso, né, a inscrição de 50 jovens, quase 50 jovens, e entraram 30. Né? Como foi a seleção? Uma das fundadoras, nós somos 7, né, cofundadores. Uma das fundadoras, a Elaine, ela trabalha com a seleção de alunos no MIT. Né? Então, ela tem toda uma experiência internacional de como trazer critérios de seleção para jovens e olhando para a excelência, que é uma das questões que nos preocupa muito, olhando para a experiência desse jovem, o repertório, a formação acadêmica dele, a formação social dele, né? Onde ele está, etc. Então, tudo isso compôs, né, a bagagem que a gente usou para analisar. A gente vê, sim, o aluno que tira notas, o aluno que está empenhado na escola, mas a gente vê o aluno que está envolvido em projetos, que está envolvido em coletivos, que está envolvido em ações sociais. A gente vê o jovem que tem olhar para o mundo de engajamento, né? Então, mais do que um currículo, né, olhar o histórico escolar, mas o que esse jovem está buscando, né? Para onde ele quer ir, qual é o desejo dele, tanto individual como para o coletivo. Então, são algumas das coisas que a gente olhou para selecioná-los. Will, qual é a idade, né, dos jovens, de qual até qual idade que os jovens podem participar desse projeto? Então, os alunos foram selecionados entre a idade de 16 e 19 anos. Apareceu alguns alunos que completavam os 20 anos esse ano, né, insistiram, mandaram e-mail, daí a gente abriu algumas exceções nesse sentido, mas a faixa etária é essa. E a escola comum é para jovens da periferia, né, Will, mas as aulas são no centro, né, aqui da cidade, por quê? Foi um pouco em função do desenvolvimento de como o projeto foi, né. Quando surgiu a ideia, em 2016, eu procurei lugares próximos de mim, onde tivesse fácil acesso de metrô. A questão do centro é importante porque é o local que a gente consegue um ponto em comum para as periferias, né? Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte, e ali é um ponto de fácil acesso. E também foi uma questão de oportunidade, né? A gestora do espaço, ela se interessou bastante pelas ideias, os projetos que a gente tinha para desenvolver ali. Daí, como seria um local que o custo seria baixo e complementando com a questão do acesso, isso juntou útil, agradável e escolheu aquele espaço como a sede da escola. E qual que é esse espaço? É o Castelinho da Rua APA, é um prédio emblemático do centro de São Paulo, né? É um prédio que por décadas ficou abandonado e hoje está brigando um projeto tão relevante para o país. É curioso que o projeto é um prédio de propriedade da União e que por 40 anos estava quase caindo aos pedaços, né? E hoje ele foi revitalizado com muito esforço da ONG que hoje ocupa o espaço, e a partir dessa sensibilidade dela de acreditar nessa ideia, hoje a gente pode fazer desse espaço da União um espaço realmente público, de acesso a todos, né? Bem bacana.
E Túlio, o modelo que vocês implantaram, ele foi inspirado nos moldes internacionais, né? Você pode me explicar um pouquinho isso? Claro, a gente estava, e aí quando eu falo a gente, né, nós os cofundadores, analisamos uma série de exemplos de escolas, Kennedy School, Gandalf School, Schumacher, enfim, uma série de iniciativas que a gente tem pelo mundo, né, dos Estados Unidos, a Reino Unido, África do Sul, alguns lugares na Índia, de escolas que tinham como base essa coisa da formação de jovens que estavam, né, em situação de vulnerabilidade social, etc., para para que esses jovens pudessem assumir posições, né, seja na universidade, seja em instituições internacionais, etc. e tal. E é muito interessante que, analisando não só os currículos dessas escolas, o modelo de desenvolvimento delas, a gente percebia que existia um grande desenvolvimento, né? Os alunos realmente eles conseguiam alcançar espaços, e quando você vai para uma cadeira em NYU, por exemplo, em Nova York, você vê uma série de alunos desses sentados nas universidades. Quando você vai para os Estados Unidos, para Reino Unido, você vê alunos também sentados em cadeiras, alunos provenientes da Índia, da China, de países de África e tal. E a gente percebia que no Brasil esse tipo de iniciativa não ocorria. Claro que existe a questão da barreira da língua, né? Afinal, o Brasil ainda é um país que fala uma língua só, e português, apesar de ser a quinta maior língua do mundo, não necessariamente dá acesso a esses espaços, mas existia esse potencial no Brasil, de novo, pela criatividade desses jovens, pelo fato de eles estarem fazendo uma série de projetos inovadores, etc. e tal, e que não tinham uma vazão para isso, né? Então a gente pensou que fazia todo sentido um projeto dessa magnitude, olhando para esses jovens, pensando em como os conectá-los com o circuito global, mas sempre com esse olhar local, né? Sempre pensando em como, a partir desse repertório global, eles podem desenvolver soluções locais. E foi difícil esse início, Will? Foi, mas foi rápido ao mesmo tempo. Assim, eu vejo que as coisas convergiram de uma forma tão legal. Assim, eu fico surpreso olhando o resultado de onde a gente tem chego. Coisa que eu achei que ia demorar uns 5, 6, talvez 10 anos para construir, a gente conseguiu construir em 3 anos, basicamente. Porque pessoas que já tinham esse sentimento, só que eu acho que o que deu liga nesse projeto foi conseguir unir, né, tantas pessoas de uma forma tão rápida e com um momento tão propício para o país, né, que é um projeto de formação de novas lideranças para justamente essa ideia de renovar o que a gente tem hoje no nosso Congresso, nas nossas casas legislativas, né? Nós vamos continuar conversando daqui a pouquinho sobre o projeto Escola Comum. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Ação e Cidadania. Não saia daí! Estamos de volta com Ação e Cidadania, hoje falando sobre a Escola Comum. Continuo com Túlio Custódio e com Will Schmaltz. A gente estava falando, né, sobre o início do projeto de vocês lá em 2016. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram e quais são os que vocês enfrentam ainda hoje, Will? Não, o primeiro desafio foi o local, né? O local foi o primeiro desafio. A gente começou com alguns pilotos na periferia, para quem eu percebi naquele momento que tinham 2 públicos que precisavam ser alcançados. Você percebia dentro da sala do ensino médio alunos assim, muito brilhantes, acima da média, e você tinha aqueles alunos que ainda não tinham um olhar tão já apurado e sensível àquela temática que a gente queria desenvolver naquele momento. Nisso, a gente pensou em 2 estratégias: a formação desse grupo, né, daqueles alunos que tinham um pouco mais de destaque, e trabalhar através de uma outra linguagem os alunos que ainda não estavam com uma consciência tão profunda sobre aqueles assuntos. Então a Escola Comum surgiu para atender esse público mais engajado. Daí naquele momento a gente, dentro das escolas, a gente conseguia desenvolver esse trabalho em conjunto até às vezes a escola não tinha horário na hora, a gente fechava. Então assim, a falta de compromisso às vezes que a gente encontrava. E a partir daqui a gente comecei a procurar um local para poder ser um local fixo, onde eu pudesse administrar a questão de horário, o dia da semana que queria que fosse o curso e tal. E nisso eu encontrei a Mariolina, do Clube de Mães do Brasil, e nisso a gente conseguiu a parceria para utilizar o Castelinho da Rua APA. Uma segunda dificuldade que eu tive foi basicamente encontrar quem seriam os professores para fazer aquilo, né?
Inicialmente, uma das nossas cofundadoras, a Esther Solano, eu já tinha levado ela para fazer uma palestra dentro desses pilotos e eu falei para ela, teria como você me ajudar a produzir conteúdo para poder passar para esses alunos? Mas eu nem imaginava que eu encontraria professores interessados em estar presentes dando aquele curso. Porque assim, não vou, nem passava pela minha cabeça em trazer acadêmicos para dar presencialmente aquele curso. A intenção era gravar a aula e passar para os alunos e promover as discussões ali. Então aqui, a generosidade dela e dos meus colegas hoje, assim, a gente conseguiu construir esse projeto, isso tem trazido muita visibilidade. Se eu não tivesse o apoio deles assim, presencialmente ali, talvez eu não estaria aqui hoje conversando com você sobre esse assunto. Então, assim, foi por tudo que eu falo. Eu não posso falar de tantas dificuldades assim. As dificuldades estão sendo agora, na implementação, né? A gente tem muitos sonhos que a gente quer realizar com esses alunos, mas eu vejo assim, até aqui tudo tem enrolado assim, de uma forma muito rápida. Me sinto assim, muito privilegiado de estar fazendo parte dessa equipe tão boa e tão engajada com a equipe de coordenadores e a equipe de professores. Os professores são voluntários? São voluntários. Um desafio que a gente está tendo hoje a gente quer promover uma ajuda de custo, porque alguns vêm do Rio de Janeiro, outros vêm do Rio Grande do Sul. A gente tem professores de várias partes do Brasil vindo das melhores universidades para poder dar esse curso. Então, assim, a gente quer, embora nenhum deles, a gente não recebeu nenhuma queixa até o momento de, vou ter que tirar do meu bolso para ir para lá e tal. Até agora nenhuma queixa, então assim, mas mesmo assim a gente quer oferecer esse conforto para eles, né? Porque é um trabalhoso, né? Você trabalha a semana inteira na faculdade, na sexta-feira à noite tem que se preparar para sábado estar em São Paulo. Mas tem sido muito bom estar aqui. E Túlio, quem que prepara as aulas são os próprios professores? Qual que é o critério para esse conteúdo das aulas? Bom, nós temos alguns coordenadores docentes entre nós, os cofundadores, eu, a Rosana, Piano Machado, a Esther Solano, enfim, que pensamos a grade dos cursos, os temas que seriam aplicados e as pessoas, os docentes que fariam parte desse projeto. E aí, junto com eles, a gente faz esse processo de pensar o conteúdo, pensar como vai ser, o que vai ser abordado. Eles têm uma liberdade super ampla, né? Porque cada um traz o seu recorte, seu interesse, né? O que a gente tem visto nas aulas até agora. Mas, basicamente, nós, coordenadores docentes, que trouxemos os pontos, quais são as questões que a gente achava mais relevante. Mas, dentro desse aspecto, é interessante falar um pouco sobre isso, porque os professores que nós temos hoje, assim como todas as outras pessoas, né? A gente, além dos grandes temas, a gente tem algumas aulas adjacentes. Né? Aulas de inglês, aulas de português, aulas de matemática, coisas que ajudam a reforçar o repertório desses estudantes, né? Dentro dos espaços ou interesses específicos que eles tenham. Então, também são voluntários, né? São pessoas voluntárias. Nós temos os almoços, onde a gente sempre traz algum tema para falar sobre isso, sobre sociedade. Dentro dos almoços, a gente tem o que a gente está chamando de almoços espirituais. Ainda não foi realizado nenhum, mas logo mais vai ter um, onde a gente traz temas éticos da sociedade, né? Sempre com o olhar das vários tipos de religião que nós temos no país. Um dos cofundadores, né, o Fábio, ele é um pastor evangélico e que está trazendo esse arcabouço de fazer uma discussão ampla, né, de referências das mais diferentes religiões, do catolicismo, do budismo, enfim, vários líderes religiosos que vão nesses momentos para fazer uma discussão sobre alguma questão ética, né? Sobre solidariedade, sobre comunidade, sobre amor, enfim, temas que são importantes para esses jovens. Mas, voltando ao que eu queria falar, do voluntariado, a gente está em busca de investimento, né? A gente está ainda num momento de fechar esse ano, né, o projeto de uma maneira redonda, que ele esteja plenamente funcionando, por enquanto está indo muito bem. Mas, com certeza, investimento é algo que vai ser extremamente necessário, porque, além dos professores voluntários, tem ajuda de custo que a gente já está dando para os alunos, né? Porque isso é importante marcar, né? Os alunos são alunos periféricos, é importante que eles estejam interessados e façam projetos com a gente, mas tem o almoço, tem a ajuda de transporte, então isso também são gastos que, por mais que a gente, né, esteja feliz agora e suando um pouco ali e aqui para conseguir, né, fazer acontecer, mas para que isso continue acontecendo e o projeto possa, inclusive, se expandir, com certeza a questão da estrutura, né, do investimento vai ser importante para nós. No momento, vocês têm algum tipo de patrocínio? Não.
Hoje, a plataforma que abriga o projeto fez uma poupança no ano passado para poder bancar algumas despesas iniciais, só que esse dinheiro ele é limitado. A gente consegue manter ele até o meio do ano só, a parte só de alimentação. Então, assim, hoje a parte de ajuda de custo para o transporte dos alunos está tirando dinheiro do nosso bolso. Mas a gente sabe que isso é temporário, muitas pessoas têm se interessado já pela ideia. Mas é um desafio que a gente tem para enfrentar e vencer. E agora que começou mesmo o curso, acho que vai atrair mais patrocínio, né? Sim, sem dúvida. Porque antes tinha muita expectativa, né? O que vai ser esse projeto durante o ano. Hoje, com ele acontecendo, as pessoas vendo os alunos, vendo os resultados, vendo as fotos, o que está acontecendo, isso gera ainda mais credibilidade, né? Os nomes dos professores trouxeram muita credibilidade para o projeto. E agora, com ele acontecendo, ainda eu vejo que o alcance dele ainda vai ser maior. A gente deve ter uma ajuda, né? Logo quando a gente fez o lançamento público do projeto em outubro, a gente criou aquele esquema de vaquinha online e tal. Então teve a gente bastante ajuda, inclusive nisso, as pessoas interessadas, mas de novo, né? A gente precisa sistematizar isso, né? Entendi. E voltando agora ao assunto da política, né? Vocês acham que nas escolas, não só nas públicas, mas até nas escolas privadas, falta essa discussão de política dentro da sala de aula, Will? Sim e não, depende. Assim, eu vejo que eu sou professor de uma escola particular. Eu vejo pelos próprios professores, uma boa parte assim, já tem dentro dos próprios professores existe preconceito em relação à política. Isso é algo histórico, né? É um problema é um problema estrutural. A gente vê todo o resultado disso que a gente tem no país hoje em função desse problema. É muito pertinente a sua pergunta porque tem relação bem direta com esse problema que a gente tem na representatividade hoje na política. Então eu vejo professores jovens geralmente desenvolvendo mais essa temática das matérias de filosofia, sociologia, história. Mas os professores mais antigos eu vejo uma certa, sabe, pelo menos no meu contexto de escola, né? Mas eu vejo que é uma página que a gente está virando. Eu vejo que hoje os próprios alunos questionam os professores sobre aquilo. Mesmo quando eles não são provocados, eu vejo eles mesmos provocando a discussão dentro de sala de aula. Então eu sou otimista em relação ao futuro por causa disso. Porque eu estou vendo uma geração mais engajada do que o passado. Eu sou otimista também, mas eu acredito que ainda estamos um pouco longe disso, não só pelos professores, mas pelo cenário atual, onde cada vez mais as pessoas abdicam de fazer uma discussão sobre política, né? Abdicam de se envolver em política. E quando a gente fala em política, não é só a política institucional, né? Mas toda a vida e as relações que controlam as comunidades, que controlam os bairros, controlam as cidades, etc. e tal. E uma tristeza também numa particularidade, né? Que a gente levaria não sei quantos programas para explicar isso, mas tentando resumir, essa ideia de que só algum tipo de especialização pode se falar sobre tal coisa. Qual a opinião de vocês sobre a escola sem partido, por exemplo? Então, eu acho que entra um pouco nisso, né? A escola sem partido, ela traz dois problemas em específico. O primeiro é entender que a vida política só pode ser pensada através de uma perspectiva partidária. E dentro dessa perspectiva partidária, uma ideologia específica que se quer negar, que se quer ocultar, né, apagar a discussão. Então, ela é bastante equivocada nesse sentido. O outro problema é que ela reforça essa perspectiva da especialização. E isso é algo muito sério. Quando eu penso ouço que só professores de história, sociologia, filosofia, talvez geografia, estão falando sobre política, eu estou colocando política nesse terreno especializado do que seria as humanas, etc. e tal. Quando tem assuntos sérios que são políticos, que um professor de matemática pode falar e deve falar sobre, um professor de biologia pode e deve falar sobre, um professor de química deve e pode falar sobre, ou seja, política está em diversas esferas da nossa sociedade.
não só no institucional, mas a forma como a gente consome alimentos, na forma como a gente escolhe ou tem abastecimento ou não de água, de esgoto, a organização da cidade, né, da mobilidade, do transporte, as escolhas que essas pessoas fazem em termos de saúde, etc. e tal. Então, é triste quando você vê a política sendo compartimentalizada dessa maneira, né, colocada em caixinhas, e caixinhas que só poucos podem falar, e com projetos como Escola Sem Partido, ninguém deve tocar, né, dessa maneira. Enfim, é bem triste. Por isso que eu vejo a escola comum como uma esperança dentro desse cenário todo. A gente vê pelos compartilhamentos, as pessoas que viralizam as informações que a gente tem compartilhado nas nossas redes sociais, todas elas falam muito sobre esperança. E esperança diante desse conservadorismo, esse medo, né, de se conhecer, o medo de descobrir coisas novas, né? E a escola comum, ela é um instrumento, talvez seja algo que é para trazer esse refrigério, esse alívio para a população que hoje, por causa do medo, são manipuladas. Eu vejo assim, fui perguntado certa vez sobre a questão do crescimento do conservadorismo, especialmente nas periferias, e eu falei, como a gente combater isso? Eu falei, combater isso através do amor e empatia. A partir disso, o amor lança fora todo medo. Eu vejo que ali, a escola comum tem isso. Eu acho que assim, tudo que a gente tem construído juntos é através do amor. E a escola sem partido, ela se alimenta do medo das pessoas. Então a gente está sendo uma resposta justamente a essa tendência no país. Eu não posso te responder de uma forma profunda, teoricamente, sobre isso. Eu posso dizer empiricamente que a escola comum, com esse compromisso que ela tem assumido de formar novas lideranças, ela está combatendo justamente essa tendência conservadora da escola sem partido. Obrigada pela participação de vocês no programa. Obrigada, Túlio. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Viu? Obrigada. Quer deixar o contato? Então, nossas redes sociais, Escola Comum, por enquanto é a única. Espero que ninguém comece a copiar assim, a gente tem o nosso e-mail, contato@escolacomum.org, e o nosso site www.escolacomum.org. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um Ação e Cidadania. Até a próxima. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.